piso, né? Sei lá. Muito bem. Boa noite a você que está aí agora de forma online, através do Facebook, Graça e Paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e nós estamos localizados na rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. O nosso horário aqui é toda terça-feira, 19 horas, temos nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, estudos das doutrinas da graça de Deus. E domingo, louvor, adoração e ministração da palavra. Seja bem-vindo, venha estar conosco, faça parte dessa família. Você também pode nos procurar lá no YouTube, NACV Mangaratiba, você vai nos encontrar, temos nas nossas mensagens. Faça a sua inscrição, dê o seu like, aperte lá o sininho, toda vez que eu postar uma mensagem, você vai estar recebendo aí o sinal de que essa mensagem entrou. E você vai fazer parte dessa grande família, que é a família Cristo Vive. Nós somos uma igreja espalhada ao redor do mundo. Nós somos o núcleo de Mangaratiba, mas a igreja Cristo Vive é uma igreja muito grande, espalhada ao redor do mundo. Eu quero aproveitar esse ensejo, mandar um abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Evangélica Cristo Vive, a nossa direção, o bispo, nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa primária, bispa Rosana, toda a diretoria de governo, diretoria de missões, através do bispo Daniel e da bispa Lídia. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela confiança de nós podermos estar representando vocês aqui na Costa Verde. Amém? Muito bem, vamos participar da nossa mensagem sobre o tema Desperta, Igreja do Senhor. Mas antes eu quero compartilhar com você algo que me aconteceu essa noite, na madrugada de ontem para hoje, e isso gerou essa mensagem. Eu normalmente, 3 horas, eu acordo, faço minhas orações e depois eu vou e volto, deito novamente, boto o fone e fico ouvindo mensagens, né? Repassando as mensagens. Mas hoje eu fiz tudo isso e quando fechei os olhos, eu vi um grande galpão. Eu até comentei com a pastora Ana, eu acordei incomodado, assim, levantei incomodado com aquilo. Um grande galpão, muita gente na porta desse galpão, muita gente, era um galpão grande, não estava muito cheio, mas tinha muita gente na porta. E eu saí andando para ver o que estava acontecendo, e próximo a esse galpão tinha um outro galpão grande também, que fazia muito barulho. E quando eu cheguei na janela desse outro galpão que eu olhei, ali dentro eu vi muitas pessoas de vestido branco, com tambores, batendo, fazendo uma grande festa, turbantes, era uma festa. E eu olhava e fiquei olhando e voltei. E aí acabei, quando levantei, eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, não estou entendendo isso. Não estou entendendo, porque a gente pensa várias coisas. E aí veio essa mensagem. Simplesmente, aquelas pessoas é a igreja de hoje. É uma igreja que está vestida de branco, está fazendo muita festa, mas está vivendo só de festa. Está vivendo só de aparência. E é por isso que surgiu esse tema dessa mensagem, Desperta a Igreja do Senhor. Nós precisamos nos levantar. Nós estamos aí, hoje é dia 9. Estamos a 21 dias de um grande passo. E eu olho, parece que a igreja está parada. A igreja está quieta, a igreja não faz nada. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de multidão, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos parar de viver de aparência. O que vão pensar, não importa o que vão pensar. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então eu passei o dia com aquilo na cabeça,
volta e meia eu me lembrava. E aí, no finalzinho agora da tarde, quando sentei até aqui para passar a mensagem para o caderno, aí foi tudo clareando. É a igreja. A igreja está vivendo de aparência. Estamos vendo igrejas fazendo muito barulho, mas pouca oração. Muita cantoria, mas pouca palavra. E a palavra de Deus, ela é clara. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A igreja de hoje, ela deixou o mundo entrar e aceita tudo. Se aceita tudo. Mas vamos à palavra, senão daqui a pouco não falamos o que tem que ser falado. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Podemos estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por este domingo abençoado que tivemos. E poder agora estarmos aqui na tua casa para ouvir o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Somos um povo chamado por Ti com santa vocação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a cada um de nós. O Senhor tem enviado os anjos a estar nos guardando. Fala conosco, Senhor. Fortalece-nos cada vez mais. É o que eu te peço nessa noite, declarando essa mensagem abençoada, em nome de Jesus. E quantos creem e recebem, digam amém e amém. Esses 3 versículos que são o início da carta de Laodiceia, é um recado dado pelo Senhor, que é fiel e verdadeiro. Apocalipse 19, versículo 11, fala assim, para nós sabermos quem está mandando esse recado para a igreja de Laodiceia. E eu ouso falar para a igreja que está no Brasil. Quando diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, amados, no versículo 19 de Apocalipse, capítulo 3, vamos voltar lá, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então é o Senhor, o cavaleiro do cavalo branco, fiel e verdadeiro, que está falando à igreja de Laodiceia, e está falando conosco também nessa noite, e dizendo aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu quero falar com você que, se você está sofrendo alguma repreensão, não reclame. É porque o Senhor te ama. E Ele está te chamando a ser zeloso. Vemos um chamado do Senhor para cada um de nós sermos zelosos. Assim como nós vimos no domingo próximo passado, na nossa mensagem, quando falamos de Elias,
Quando lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14, ele se dirige ao Senhor e diz: eu tenho sido zeloso. E nós terminamos o nosso encontro de domingo falando: temos sido zelosos. E eu começo esse encontro de hoje te perguntando: você tem sido zeloso com a palavra do Senhor? Os cristãos de Laodiceia, eles não provocaram a ira das autoridades. Por que eles não provocaram a ira das autoridades? Porque eles fizeram alianças com Roma. E assim escaparam das perseguições. Participavam das festas e consideravam o culto ao imperador normal. O que estiver acontecendo com a igreja de hoje não é mera coincidência. Quando vemos lugares que se dizem igreja fazendo alianças, escapam das perseguições porque participam do meio. Foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Eles estavam ali, não tinha perseguição, não tinha problema nenhum com as autoridades, porque eles participavam das festas e consideravam o culto ao imperador algo muito normal. Está tudo bem. Enriqueceram, não precisavam de coisa alguma, muito menos de Jesus. E eu fico espantado quando a gente ouve certas colocações, desses últimos dias. Nem Deus me toma, nem Deus faz. Quando as pessoas se colocam acima de Deus, não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que pode acontecer. Ou até sabem e não estão nem aí. Não estão nem aí. Cumpriu-se lá em Laodiceia algumas profecias da Bíblia. Entre elas, duas eu coloquei aqui. A primeira está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Que diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, a cobiça, a ganância, eu quero mais, eu quero mais, faz com que as pessoas se desviem da fé. Não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, e o tempo passa. O tempo passa de uma forma muito rápida. Outro dia, eu tinha 7 anos, hoje eu tenho 65. Outro dia, se nós formos, outro dia, eu estava embalando o primeiro filho. Hoje o primeiro filho já embalou 3. O tempo passa muito rápido. A palavra de Deus fala que nós somos como uma nuvem, passa e logo dissipa. Pensamos, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã. E a pergunta sempre é: você vai estar vivo amanhã?
Então, amados, o versículo aqui, 9 e 10 diz, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação, e caem em ciladas, e caem também em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as facilidades, né? Não vamos fazer assim, é mais fácil, dá-se um jeito, e aí leva o homem à ruína e leva o homem à perdição. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao versículo 22. 20. Mateus 19, do versículo 16 ao versículo 22. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Eu costumo perguntar assim às vezes para as pessoas: se eu pensar por eternidade, aonde? As pessoas estão tão preocupadas em viver o dia, que querem ser, enricar, mas não pensa, onde você vai passar a sua eternidade? Já parou para pensar nisso? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Na verdade, aqui Jesus não está mandando ele vender e ficar sem nada. Jesus sabia onde estava o coração dele. Entendeu? É o famoso: jogou o verde e colheu o maduro. Vai e vende tudo que você... Eu faço tudo isso, tem muita gente fazendo tudo isso. Eu não adultero, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu não peco, eu faço. Vai, vem. Teu coração está onde? Foi o que aconteceu aqui. Vai, vende. Olha, ele ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque ia ficar sem nada, porque ele era dono de muitas propriedades. Onde estava o coração desse jovem? No dinheiro. É proibido ser rico? Não. É bênção. Você só não pode amar o dinheiro. Então, amados, aqui nós vemos duas profecias se cumprindo na igreja de Laodiceia. Uma igreja que estava em cima do muro. Está tudo bem. Se a banda tocar do lado de cá, eu estou aqui. Se a banda tocar do lado de cá, eu estou aqui. É a famosa igreja Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Temos que ter cuidado com isso. O coração da igreja já não ardia mais pela pregação da palavra. Lucas capítulo 24, versículo 32. E às vezes, amados, nós encontramos isso nas nossas igrejas hoje em dia. Alguém chega lá naquele pique, querendo, para que tudo isso? Amanhã você vai estar igual a mim. E ainda acha bonito falar uma coisa dessa. 24, versículo 32 diz assim: Disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava?
quando nos expunha as Escrituras, aqui, o que é isso aqui? Aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, né? Jesus crucificado, acabou tudo, ó dor, ó vida, ó céus, o que vamos fazer agora? E dois pegam o caminho, vão embora, caminhando, e Jesus chega do lado, eles estão tão assim, com a cabeça nas nuvens, que eles não estão nem prestando atenção. Jesus chega do lado, cumprimenta, olá, tudo bem? Como vocês vão? Estão indo para onde? Vão fazer o quê? E começa a falar, até que eles, né? E aí eles falam aqui, ó, quando conversam, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Amados, tem gente que está assim, parece que está anestesiado. Saímos aí desse período de pandemia, 2 anos, né? Fecha as igrejas, não fecha mercado, tem que comer, não fecha posto de gasolina, porque tem que abastecer, mas fecha a igreja. Por mais cuidado que se tenha, fecha a igreja. E muita gente agora está em casa. Não, eu vou em casa, eu não me afastei de Jesus. Eu agora sou Cristo em casa, eu assisto a todas as igrejas. Eu acordo de manhã cedo no domingo, começo e vou até de noite, assisto a todas. Mas você esquece que a palavra de Deus diz o quê? Não deixeis de vos congregar. Sabe? Está juntinho, louvando, ouvindo, profetizando sobre a vida do irmão. Não deixeis de vos congregar. Esquece isso. Então, é a mesma coisa. O coração já não arde mais como antes. Laodiceia fez amizade com o mundo. A igreja hoje em dia fez amizade com o mundo. Você muitas das vezes vai falar alguma coisa, que é isso? Não é assim não. Os tempos são outros. Já cansei de ouvir isso, os tempos são outros, mas Jesus não é outro. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, vai ser para todo sempre. Os ensinamentos dele não mudou. Nós é que achamos que mudou, mas não mudou. Não, você tem que se adequar aos dias de hoje. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Amados, se nós formos olhar, até o tempo já não é mais o mesmo. Né? Estava vendo aí o pessoal falando, as reportagens falando, no ano de 2022, nós só tivemos 48 dias de calor. O restante é frio e chuvoso. Tem alguns dias de frio, até muito frio, principalmente para a gente que mora daqui. Outro dia mesmo, semana passada, caiu gelo em Petrópolis, caiu gelo em Teresópolis. Quando já ouviu falar isso, aí gelo mesmo, da rua ficar tomada de gelo, carros terem que sair depois para os concertos, porque ficaram todos picotadinhos. Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 15, versículo 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, a igreja de Laodiceia esqueceu isso aqui. Ela fez amizade com o mundo e está tudo bem. A igreja de hoje em dia fez amizade com o mundo. Quando diz para você, não tem problema.
as coisas mudaram. Não é bem assim. Vamos escrever outra Bíblia, adequando aos dias de hoje. Não. Não é a Bíblia que tem que se adequar aos dias de hoje. Nós, dos dias de hoje, que temos que nos adequar à palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós é que temos que nos adequar aos ensinamentos do Senhor. Não importa se o ano é 2022 ou se o ano é 2122. Nós temos que nos adequar à palavra do Senhor. Essa palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela é apta a dividir alma e espírito, junto e medula. Ela hoje vai falar com você e amanhã essa mesma palavra vai falar com você novamente e daqui a 10 anos ela vai falar com você novamente, porque ela é apta para o dia. A Bíblia é mais atual do que a última notícia que está saindo nesse momento, que nós ainda não tomamos nem conhecimento que estamos aqui. Então é isso que nós precisamos de entender. A igreja de Laodiceia fez amizade com o mundo e pronto, estava tudo bem. O mundo entrou na vida da igreja. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim: infiéis. Olha como é que começa esse versículo. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer se adequar ao mundo, você se constitui inimigo de Deus. Se você quiser ser inimigo do mundo, você se constitui amigo de Deus. É dessa forma que nós temos que viver. Tudo virou rotina e virou canseira. Malaquias capítulo 3, versículo 15 ao versículo 13. Malaquias capítulo 3, versículo 15, versículo 13 ao versículo 15, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes e soberbos também os que cometem impiedade. Prosperam? Sim, eles tentam ao Senhor isto. Deixa eu te falar, quantas vezes você já pensou isso também? Eu não entendo como é que aquele povo ali prospera. Eles tentam o Senhor e escapam. Sabe por que muitas das vezes você pensa assim? Porque muitas das vezes nós pensamos assim? Porque nós pensamos e olhamos com olhos humanos. Mas nos esquecemos que os olhos do Senhor estão em todo lugar. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Então, o Senhor chama a igreja a quê? O Senhor chama a igreja ao arrependimento. E nós estamos caminhando aí, faltam 87 dias, se não me falha a memória, para o final do ano. O ano de 2002, o ano do grande avivamento. O ano de darmos rebate à palavra do Senhor. E ainda, agora, precisamos de olhar a igreja e ver que a igreja precisa de
arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, versículo 19 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vestes brancas, santidade na vida. O Senhor está chamando a igreja a viver em santidade. É impossível nós olharmos uma igreja que professa a palavra do Senhor e essa igreja ser conivente com o aborto. Não tem nada a ver. Quando nós sabemos que a concepção já é no momento da vida. A vida é no momento da comida, deu uma invertida, mas a vida já é no momento da concepção. Você foi lá, beijinho, lindo, pronto. Não, que nada, a ciência fala, a ciência está errada. Certo está a palavra do Senhor. É impossível nós olharmos a igreja que aceita o mundo dentro da igreja. Se é a igreja que é influenciada pelo mundo, quando na verdade a igreja tem que influenciar o mundo. É impossível nós olharmos a igreja que ainda bate palma para Barrabás. 2022 anos depois. É impossível. Como vamos viver? Vestes brancas, santidade na vida. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Senhor foi lá, deu sua vida através da morte, ele destruiu. Através da sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Mas a igreja está fazendo acordo. A igreja, não. A igreja está fazendo acordo novamente com o inimigo das nossas almas. Está deixando ele fazer o que ele quer e bem entende. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 1 ao versículo 7. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver, e agrada a Deus, e efetivamente estáis fazendo, e continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas,
como antes vos avisamos e testificamos, claramente é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O Senhor tem nos chamado para vestirmos vestiduras brancas. Mas o que acontece? A igreja do Senhor anda ensoberbecida. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, versículo 2 diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja aceitando tudo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja que acha que tudo é muito normal. Está tudo bem. Não sei por que tanta euforia, não sei por que tanto não pode. O que tem a ver isso? O que tem a ver? O que tem a ver a igreja de Laodiceia com a igreja de hoje? Estou entendendo, pastor. O que tem a ver a igreja lá de Laodiceia com o dia de hoje? Tem tudo a ver. A igreja de hoje deixou o mundo entrar nela. A igreja de Laodiceia deixou o mundo entrar nela. A igreja de Laodiceia se corrompeu. A igreja de hoje, muitas estão corrompidas. Claro que eu não estou falando de todos, porque eu já falei. Eu não estou falando de templo. Estou falando de cada um. A igreja somos nós. Nós somos os representantes de Cristo na terra. Portanto, eu estou falando para mim e eu estou falando para você. Eu não estou falando aqui para denominação A, para denominação B. Não tem nada a ver isso. Tem a ver comigo e com você. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja de hoje não se preocupa mais com a palavra. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. E hoje nós temos facilidade da Bíblia até no celular. Mas eu não posso. Como é que eu vou levar um livro desse tamanho? Olha, quando quer você dá um jeito, né? Sempre leva. Então leva no celular. Mas não pode. Sabe por quê? No celular tem que ver o WhatsApp. Tem que estar no Instagram. Tem que ver o TikTok. Então, a Bíblia não vai, porque se eu for ler, eu também não vou ter tempo de olhar tudo isso que falei. E se eu botar a Bíblia no celular, eu também não vou ter, então não dê desculpa. A igreja de hoje não se preocupa mais com a palavra. A igreja de hoje já não fala mais da volta de Jesus. E desde que eu nasci, que eu ouço falar que ele vai voltar, não voltou até hoje, eu falo porque eu já cansei de escutar isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Muita gente fala assim: Jesus está à porta. Eu já não está nem mais na porta. Ele já passou da porta há muito tempo. Você é que não está percebendo. Você é que não está percebendo. É só você olhar os sinais. Guerra, rumores de guerra, fome. Você alguma vez imaginou que a nossa geração fosse viver o que vivemos por 2 anos aí de pandemia? Você alguma vez já tinha ouvido falar no tal do lockdown? Você alguma vez pensou em ficar trancado dentro de casa? E até dentro de casa você está de máscara, porque alguém que chegasse da rua podia estar... Só via isso em filme, né? A gente via isso em filme
bolha, essas coisas, a gente só via em filme. Como é que isso nunca vai acontecer? Aconteceu. Mas a igreja mesmo assim não fala mais da volta de Jesus. A igreja de hoje acha tudo normal. E quando digo a igreja de hoje, já disse, torno a repetir, eu não estou falando de templo, eu não estou falando nem tampouco de denominação, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, porque nós somos a igreja na terra. Quando a igreja for retirada da terra, os templos ficarão vazios, as denominações ficarão. E você? Denominação é porque você tem que ter o tal do CNPJ. O templo é porque você tem que ter um lugar para congregar. Mas quando a igreja, que somos nós, for retirada da terra, esses templos vão ficar vazios. Os CNPJs vão ficar por aí. E você? Você já pensou nisso? Malaquias capítulo 3, versículo 16 e versículo 17 diz assim. Às vezes, amados, nós ficamos, sabe? Mas nada disso vai acontecer. E acontece. E quando acontece, aí toma susto. Não foi falta de aviso. Malaquias 3, 16 e 17. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você é zeloso com a palavra do Senhor, quando você guarda os mandamentos, quando você não se corrompe pelas facilidades que o mundo te oferece, aí o Senhor diz aqui para você, eles serão para mim particular tesouro. Olha que maravilha, você saber que você é um particular tesouro para o Senhor. Saber que naquele dia que o Senhor preparou, você vai ser poupado, porque Ele é teu Pai. Ele vai te poupar, como um homem poupa seu filho. E eu te falo nessa noite, seja zeloso, assim como foi Elias. Seja zeloso, seja zelosa e se arrependa. Volte ao primeiro amor. Não, lá no início, olha, eu era tão ativo, então, ative-se novamente. Olha, eu era igual uma churrasqueira com a brasa pegando fogo, então, cai de volta para dentro da churrasqueira para a brasa voltar a pegar fogo. Deixa de lado a soberba, sabe? Porque eu, deixa de lado. Olha, vê aonde tudo começou a falhar, se arrepende, decola novamente. Desperta, Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual, perdão, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, levanta a tua cabeça,
Eu hoje me lembrei de uma frase que tem no nosso hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. E tem gente que diz, está vendo? O Brasil está deitado. Está querendo dizer que o Brasil tem muitas riquezas. Mas precisamos levantar. Você tem muita riqueza. Suas riquezas estão aqui na palavra do Senhor. Desperta. Se ponha de pé. Levanta. Se você está frustrado, o dia é hoje. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Te coloca de pé, porque o Senhor vai te honrar. Deixa de lado, sabe, aquelas coisas que você sabe que não estão de acordo com a vontade do Senhor. E para nós encerrarmos, Romanos capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. Às vezes nós olhamos, mas o que fazer? Levanta a tua cabeça. Diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu quero encerrar essa nossa mensagem com a frase de Billy Graham, quando ele diz assim: a Bíblia não manda que pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando? Quantos pecadores você já buscou esta semana? Eu não estou falando nem na sua vida toda, eu estou falando essa semana. A palavra de Deus fala que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas nós falamos de tanta coisa e não falamos do Senhor Jesus. Que nós possamos ser zelosos. Que nós possamos sair de cima do muro. Que nós possamos entender que o mundo não pode entrar na igreja. E entenda principalmente que a igreja é você. Não deixe que o mundo... Mas o que vão pensar de mim? Eu estou pouco me importando com o que vão pensar de mim. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Eu quero passar a eternidade com o meu Senhor. E você? E você? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras,
te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá? O grande amor de Deus, graça redentora do Senhor Salvador, se manifesta em tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos assim crentes, digam amém, louve o Senhor, aleluia. Uma semana de vitória, uma semana abençoada. Declarei que será a melhor semana da minha vida. E creio que o Senhor pode, muito além daquilo que você pede, daquilo que você imagina. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Uma semana de vitória para a honra e glória do Senhor. Amém.